Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de Química. E na nossa aula de Química dessa semana, nós vamos responder questões utilizando aí uns conceitos importantes que já foi passado a vocês em videoaula sobre reações químicas, tá? Nós vamos responder questões sobre as leis de Proust e Lavoisier, sobre balanceamento, como balancear uma equação, e também sobre os tipos de reações, né, que nós estudamos aí nas nossas últimas aulas. Então, vamos lá, prestem atenção. Essa resolução de questões vai ajudar bastante vocês na resolução da lista que foi proposta nessa semana para vocês estarem resolvendo. Então, até mais. Primeira questão, diz assim, ó. Aquecendo-se 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtém-se 33 gramas de sulfeto ferroso, restando 3 gramas de enxofre. Aquecendo-se 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, obtém-se 44 gramas de sulfeto ferroso e restando 2 gramas de ferro. Ele quer que a gente, demonstrar que esses dados obedecem às leis de Lavoisier, que é a lei que fala sobre a conservação das massas, e a lei de Proust, que é as proporções definidas. Então, vamos ver aqui que reação é que está acontecendo. É uma reação que envolve, o ferro, né? Ele disse, 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre. Então, eu vou ter ferro, enxofre e obtém-se, sulfeto ferroso, né? Então, eu vou obter isso aqui, sulfeto ferroso. Ok. Ele diz que inicialmente eu tenho, ele aquece 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre e eu vou obter 33 gramas de sulfeto ferroso. Só que ele disse que sobra 3 gramas de enxofre desses 15 gramas. Significa que só foi utilizado na reação 12 gramas. Ele disse que foi 15 gramas de enxofre, tinha 15 gramas de enxofre, mas só que no final sobrou 3 gramas de enxofre, significa que só apenas 12 gramas que reagiu, tá? Fique bem claro isso. Para a outra, ele disse que aqueceu, 30 gramas de ferro, né? 30 gramas de ferro, não vou colocar aqui porque ele disse que sobrou 2 gramas de ferro. Então, no caso, o que reagiu só foi apenas 28 gramas dos 30, porque sobrou 2 gramas de ferro. Aí ele fala 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, obtendo 44 gramas, tá? Olha aqui que vocês têm que ficar atentos. No início eu tinha 15 gramas de enxofre, só que sobrou 2 no final. Significa que só o que reagiu foi 12 gramas de enxofre para formar 33 gramas de ferro, para formar aqui o sulfeto ferroso. Aqui na segunda, a mesma coisa, no caso foi com o ferro. Eu tinha inicialmente 30 gramas de ferro, mas no final sobrou 2 gramas de ferro. Então, o que participou da reação só foi apenas 28, tá? Por isso que ficou aqui o 28, não o 30. Certo, ele quer que eu demonstre isso aqui utilizando as leis de Lavoisier e Proust. Olha só, a lei de Lavoisier, eu vou colocar bem aqui, vou botar assim, e vou colocar aqui a primeira que nós vamos falar, que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier fala sobre a conservação das massas. O que ela diz? Que as massas que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à massa que eu tenho nos produtos. E observe que aqui dá certinho, Nos reagentes, eu vou colocar aqui, reagentes tem que ser igual, colocar um M de massa. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, beleza? Produtos. Então, a massa dos reagentes eu tenho 21 gramas mais 12 gramas. Tem que ser igual a 33 gramas. E né? Você soma 21 mais 12 dá 33. Então, 33 gramas igual a 33 gramas é a lei de Lavoisier sendo confirmada. Olha a outra aqui, para outra situação.
eu vou ter a mesma coisa, ó, 28 gramas mais 16 gramas tem que ser igual a 44 gramas, que é a massa dos reagentes. Somando 28 com 16 dá 44 gramas. Então, está comprovada aqui a lei de Lavoisier, certo? A outra lei que eu tenho é a lei de Proust. O que a lei de Proust fala? A lei de Proust fala sobre as proporções definidas. Ela vai me dar uma informação de que quando na formação do composto existe uma proporção exata e bem definida para que nada sobre, nada tem excesso. Então, esses valores aqui, eles seguem uma proporção, tá? Ó, eu tenho sempre ferro reagindo com enxofre formando sulfeto ferroso. Então, as proporções aqui, elas seguem o mesmo valor. Então, se eu dividir, por exemplo, ó, 28 por 20, ou 21 por 28, eu vou ter um valor equivalente a 3/4, se você dividir aqui direitinho. 3/4. Se eu dividir 12 por 16, eu também vou ter 3/4. E se eu dividir 33 por 44, eu também vou ter 3/4. Observe que as massas aqui, ó, aumentaram, né? Ó, aumentou as massas. E aumentou em que proporção? De 3 para 4. De 3 para 4, de 3 para 4. Então, as massas, elas vão variar aí de forma proporcional, tá? Porque no final da minha reação não pode sobrar nada. Então, essa é a lei de Proust. Vamos aqui para a segunda questão. Balanceie as equações abaixo. Letra A. Então, eu tenho essa equação aqui. Sempre quando você for balancear uma equação, sempre comece pelos metais. Aí depois você vai para os ametais, carbono, hidrogênio e por último o oxigênio, tá bom? Então é regrinha, coloquei lá na videoaula para vocês, quando eu falei sobre balanceamento. Então a gente vai começar aqui pelo metal, que é o sódio, né? Ó, só tem aqui de metal o sódio, certo? Então aqui nos reagentes ele tem 2 sódios. E aqui nos produtos só tem 1. Então, para ficar com 2, eu tenho que colocar um 2zinho aqui do lado, ó. Aí vai ficar, ó, 2 sódio, tá? Que vai multiplicar com 1 que tem aqui. Certo, tem um 2 sódio, 2 cloro. Beleza, o sódio já balanceei. Agora eu vou para o outro, que é um ametal. No caso, eu tenho aqui, ó, o cloro, certo? Que é um ametal. Depois do metal vem um ametal. O cloro, eu tenho um cloro aqui, certo? E aqui nos produtos, eu tenho 2, ó, porque eu coloquei esse 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 cloros. Então, para que os reagentes ficar com 2, também eu tenho que colocar um 2zinho aqui na frente. Fica 2 vezes 1, 2. Certo, agora eu vou para o carbono. O carbono, vamos ver aqui, eu tenho um carbono aqui. E tenho um carbono aqui também, nos produtos. Então, o carbono está beleza. Certo? Vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, porque eu coloquei esse 2 aqui. E vamos ver aqui... nos produtos, eu também tenho 2 hidrogênios, então tá beleza. E por fim, o oxigênio, eu tenho 3 oxigênios aqui. E quantos eu tenho aqui no produto? Eu tenho 2 mais 1, 3. Então, a minha equação está balanceada, tá? Nesses espaços que não tem números, você considera como se fosse 1, ok? Então... certíssimo. Lembrando que sempre começa pelo metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre. Vamos para a letra B.
aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Então, na regrinha lá, eu vou começar aqui, ó, pelo carbono, porque nessa reação só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, primeiro vai ser o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Então, o carbono, o que eu observo? Que nos reagentes eu tenho 2 carbonos. Nos produtos, eu tenho apenas um. Então, para ficar com 2, eu tenho que colocar um número 2 aqui do lado. Então, na conta eu tenho aqui 2 carbonos nos reagentes e 2 carbonos nos produtos. O próximo é o hidrogênio. Então, eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes. E nos produtos, quantos eu tenho? Ó, eu tenho 2. Então, para ficar com 6, eu tenho que colocar um número 3 aqui do lado. Porque aí eu multiplico, ó, 3 vezes 2, 6. Fica com 6 hidrogênios que tem também nos reagentes. E, por fim, o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? Eu tenho 2 mais 1, 3. E quanto nos produtos? Eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, eu tenho 7 oxigênios nos produtos. Então, para ficar igual, se eu colocar um número 3 aqui, ó, vai ficar assim, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, eu fico com 7 oxigênios nos reagentes e fico aqui com 7 oxigênios nos produtos. Então, a minha equação está balanceada. Então, vamos para a terceira questão. Classifique as reações abaixo em adição ou síntese, decomposição ou análise, deslocamento ou síntese ou simples troca e dupla troca. Então, letra A. Então, eu tenho aqui essa reação. Vamos ver, vamos analisar que tipo de reação é essa, quanto aos componentes que formam a reação. O que você tem que observar? Tem que observar aqui os compostos dos reagentes e como foi que eles se organizaram para chegar aqui nos produtos. O que você observa? Que nos produtos eu tenho o zinco junto com esse composto aqui, ok? Ó, ele está aqui. E aí, o PB, que é o chumbo, fica sozinho. Então, essa reação aqui, ela é chamada de simples troca ou deslocamento, aonde você tem que um elemento da substância composta, ele se desloca até a substância simples, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, aqui eu tenho uma reação do tipo deslocamento ou simples troca, beleza? Letra B. Letra B, você vai fazer a mesma coisa. Você vai olhar os reagentes e como foi que ficou aqui os produtos. Então, observe que nos produtos você tem o ferro juntamente com o cloro, não é? Então, esses dois aqui se juntaram e formaram esse composto, essa substância. E, por fim, eu vou ter o enxofre junto com o hidrogênio. Então, aqui, eu vou ter a reação em que duas substâncias compostas formam 2 novos produtos aí que também são compostos, tá? Então, eu tenho 2 substâncias compostas formando 2 produtos compostos. Eu tenho uma reação do tipo dupla troca. Na letra C, o que nós observamos na letra C? Na letra C, eu tenho aí que apenas uma substância composta, uma substância composta vai formar 2 outras substâncias, não é isso? Eu só tenho uma substância formando 2 outras. Então, eu tenho o tipo aqui de reação chamada de decomposição
ou também chamado de análise. Certo? Na letra D, o que eu observo na letra D? Eu tenho duas substâncias formando apenas uma. Então, eu tenho aqui uma reação de adição ou síntese. Elas se somam, formando apenas uma. Então, para você, adição, para você conseguir visualizar que tipo de reação é que está acontecendo, basta você olhar os reagentes e depois olhar os produtos e ver como esses compostos se organizaram, como é que esses elementos que fazem parte desses compostos se organizaram, tá? É dessa forma que vocês vão conseguir identificar.